Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no ar no meu canal no YouTube. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. E neste sábado, Vasco e Botafogo ficaram no empate em 1-1. Esse vai ser o tema do vídeo aqui no meu canal. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações para quando for postado aqui um short ou um vídeo mais longo, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo também com todo mundo, tá certo? Até para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. Vai que essa pessoa acabe gostando do conteúdo aqui do canal, né? Então fica aí o convite, tá certo? E vamos falar do que aconteceu no Clássico em São Januário, na noite deste sábado. Não pude estar lá, até porque para conseguir cabine lá muitas vezes é complicado para fazer as transmissões. Então a gente acabou fazendo o famoso geladão, né? Cada um em suas casas, mas deu para fluir muito bem a transmissão, enfim. E foi dessa forma que a gente transmitiu, a gente acompanhou esse clássico que aconteceu no sábado. Os gols que saíram no segundo tempo, o Botafogo abriu o placar com o zagueiro Bastos aos 29 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio. Aliás, o Bastos, mais uma vez, né, marcando um gol de cabeça. Mas 10 minutos depois o Vasco empatou com o atacante Verratti e terminou 1-1. Então, falando primeiramente das duas equipes, né, como é que as duas equipes entraram no gramado, as formações, né, colocadas pelo técnico Rafael Paiva do Vasco e Arthur Jorge do Botafogo. O Vasco, que hoje não contou com o atacante David e nem com o volante Matheus Carvalho, que estavam suspensos. E o Payet, que voltou, né? Mas o Payet começou o jogo no banco, mas já vou falar que o Payet ele teve que entrar logo na partida. O Vasco, que começou o jogo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon formando a dupla de zaga, e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Aí meio de campo com Hugo Moura e JP formando a dupla de volantes, e o Estrela foi o meia, mais uma vez. E aí o trio de ataque com Adson na ponta direita, Lucas Piton na ponta esquerda. Foi a grande novidade, né, digamos assim, a entrada do Lucas Piton jogando mais avançado. E o Verratti, o centroavante, o cara de referência no ataque da equipe Cruz Maltina. E o Botafogo que o técnico Arthur Jorge acabou contando com o retorno do volante Gregory, que estava suspenso no último jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Hoje ele também pôde contar com Bastos, né, que acabou dando um susto, né, digamos assim, no último jogo contra o Red Bull Bragantino. Deixou a partida com dores na região lombar, mas o Bastos hoje foi titular, acabou marcando gol, como falei anteriormente. Enfim. E que mais aqui? Teve também o retorno do Oscar Romero, que entrou no decorrer do segundo tempo, estava suspenso também no último jogo contra o Red Bull Bragantino. Alexander Barbosa, também suspenso no último jogo, mas foi opção no banco de reservas. Então, Botafogo que foi escalado com John no gol, Damian Soares na lateral direita, Lucas Alter e o Bastos formando a dupla de zaga, e o Cuiabano na lateral esquerda. A meio de campo com o Gregory, Marlon Freitas, e aí tinha o Luiz Henrique pela ponta direita, o Tietê jogando pela ponta esquerda, e aí o ataque com o Eduardo e o Tiquinho Soares. O Eduardo que às vezes fazia papel também de meia, né, mas era ali também um segundo atacante, que já jogou diversas vezes nessa função, o Eduardo ali auxiliando o Tiquinho Soares no ataque. Então essas foram as formações colocadas pelos dois técnicos. E aí é o seguinte, logo no início do jogo, o Rafael Paiva já teve que fazer uma mudança na equipe, porque o Estrela acabou sentindo o joelho direito, a ver se não teve nada grave
com o Estrela, né, que é um jovem jogador, promessa aí da base do Vasco, que jogou muito bem, inclusive no sábado passado contra o São Paulo, fez um golaço, inclusive, ajudando o Vasco a derrotar o São Paulo no último final de semana. Foi titular de novo contra o Bahia na última quarta-feira, mas no início da partida o Estrela teve essa lesão no joelho direito, a ver se não teve nada de grave. Enfim, tomara que não, né? Espero que não, enfim. E aí, porque lesão de joelho é complicado, né? Ainda mais para quem está começando carreira, quem estava começando a mostrar serviço, ganhar espaço. E aí o Estrela teve essa lesão, enfim. Aí entrou o Payet, que estava fora por quase 3 semanas, né? Ele teve uma lesão na coxa direita, então ele ficou esse tempo longe, sem poder jogar, e aí o Payet teve que entrar no início do jogo, com 10, 11 minutos por aí. Então acabou que quebrou o planejamento inicial feito pela comissão técnica do Vasco, né? Imagino que a ideia era colocar o Payet no segundo tempo, mas teve que colocar já nos primeiros minutos de jogo. Então, o Payet entrou, mas a gente viu um primeiro tempo assim, tecnicamente fraco, na minha opinião, tá? Das duas equipes. Até o Botafogo teve um volume maior de chegadas à grande área do Vasco do que o contrário, né? Do que o Vasco conseguiu chegar na grande área do Botafogo. O Vasco não conseguiu desenvolver bem o seu jogo. O Botafogo também, eu achei que tecnicamente foi abaixo, né? Mesmo que teve assim um volume bem maior de chegadas. As duas equipes errando até coisas primárias, fundamentos primários do futebol, enfim. Mas o Botafogo teve mais finalizações, foram 6 no primeiro tempo e apenas uma finalização do Vasco na primeira etapa. Essa única finalização do Vasco, que foi uma tentativa de voleio do Gumoura, na entrada da grande área, tentou um voleio, mas aí acabou isolando a bola, mandou lá na Quinta da Boa Vista. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, né, onde fica a Quinta da Boa Vista, que é um grande parque que fica entre o Maracanã e São Januário, é no meio do caminho praticamente. E acabou que isolou a bola o volante Hugo Moura. O Botafogo que teve ali 2 finalizações na direção do gol, defendido pelo Léo Jardim, mas uma que foi do Cuiabano aos 13 minutos, que foi uma finalização fraquinha. Léo Jardim defendeu com muita tranquilidade. Depois, aos 46 minutos, aí teve uma outra finalização na direção do gol do Léo Jardim, que o Eduardo foi carregando a bola pelo meio, foi até a próxima entrada da grande área, com o pé direito finalizou. Foi no canto direito, o goleiro Léo Jardim fez a defesa. Rapaz, começou a dar uma coceira no meu nariz assim, que agora é impressionante. Mas vamos continuar o vídeo mesmo assim, tá? E o Botafogo tentou muitas bolas alçadas na grande área do Vasco, muitos cruzamentos. Um que foi até perigoso, né? Enfim, que foi um cruzamento que veio do meio. Foi o Tietchan que fez o lançamento pro Tiquinho? Acho que foi. Mas que o Tiquinho não conseguiu a cabeçada porque o zagueiro Maicon do Vasco acabou cortando a bola de cabeça. Mas ficou 0-0 o primeiro tempo, que achei muito fraco tecnicamente das duas equipes. Aí o segundo tempo foi bem melhor. O segundo tempo foi bem melhor, foi mais movimentado, saíram gols também. Tecnicamente foi melhor. E aqui nas minhas contagens, o Vasco teve 7 finalizações no segundo tempo. O Botafogo também. Então, acabou que foi mais movimentado, melhor. Que o Botafogo já teve uma chegada logo no primeiro minuto, né, do segundo tempo, um lançamento que foi do Cuiabano para o Tiquinho. Aí o Tiquinho deixou a bola quicar dentro da grande área do Vasco, mas foi chutar com o pé esquerdo, acabou isolando a bola. Aos 2 minutos, aí o Vasco teve uma cobrança de falta pela direita, o Payet mandou a bola na cabeça do zagueiro João Vitor, que cabeceou, mandou a bola por cima do gol. E logo depois, aos 12 minutos, aí o Botafogo, antes de abrir o placar, teve a chance mais perigosa no jogo, na minha opinião. Que a bola chegou até o Cuiabano, né, dentro da grande área do Vasco, pela esquerda. Aí o Cuiabano
Ele fez um belo drible, deixou o marcador do Vasco no chão, sentado. E o cuiabano ficou cara a cara com o Léo Jardim. O cuiabano chutou com o pé direito, mandou no canto esquerdo, mas o goleiro do Vasco fez uma grande defesa, evitando o que seria o primeiro gol do Vasco naquela jogada. E aí o jogo ficou movimentado, enfim. E aos 29 minutos, o Botafogo abriu o placar. Uma cobrança de escanteio pela direita, né? O Oscar Romero, que entrou no decorrer do segundo tempo no lugar do Tiquinho Soares. O Romero fez a cobrança de escanteio, mandou a bola no meio da grande área do Vasco, e aí o zagueiro Bastos pulou para cabecear no canto direito, defendido pelo goleiro Léo Jardim. E aí, na minha opinião, nesse lance aconteceram duas falhas. A primeira, que foi na marcação em cima do Bastos, né? Quem vê os jogos do Botafogo, quem acompanha o Botafogo, quem estuda a forma como o Botafogo joga, enfim, sabe que o zagueiro Bastos é muito forte no jogo aéreo. E quem estava marcando o Bastos era o Sforza, o volante do Vasco, que havia até entrado poucos minutos atrás no lugar do Vitor Luiz. O Sforza é quem estava marcando o Bastos, e aí o Bastos conseguiu se desmarcar, né, usando o corpo, enfim, tudo legal no lance. E aí a bola que foi no canto direito do Léo Jardim, que acabou engolindo um frangaço. Uma falha gritante do Léo Jardim, um frangaço que o goleiro do Vasco acabou engolindo. E o Botafogo abriu o placar dessa forma no jogo aéreo. Mais uma vez o Bastos marcando um gol de cabeça, o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros do Botafogo, inclusive, na competição. Então, 1-0 o Botafogo. E aí vem um detalhe a mais, que é o seguinte. Antes de sair o gol de empate do Vasco, o técnico Rafael Paiva tinha feito algumas mexidas, né? Ele tirou o Vitor Luiz para colocar o Sforza, tirou também o Payet para colocar o Zé Gabriel. O Payet que estava assim, sem ritmo de jogo, como falei, 3 semanas que não jogava, não estava com aquele ritmo, né? E entrou o Zé Gabriel no lugar do Payet. E quem mais aqui? Foi isso, né? Porque depois teve a saída do Hugo Moura também para entrar o Eric Marcos. Aqui, agora eu lembrei. Então foram as mexidas, né, que o técnico Rafael Paiva fez antes do gol de empate. E aí o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, ele encheu a equipe de meio-campistas. Aí tirou o Eduardo para colocar o Patrick de Paula. Antes tinha sacado o Tietê para colocar o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, que inclusive fez uma boa jogada, né? Até deu uma caneta ali em cima do Maicon. E aí acabou que não conseguiu concluir bem a jogada. E nessa jogada, inclusive, que saiu o gol do Botafogo, né? Na cobrança de escanteio, inclusive. E também, como falei, né, o Botafogo, o técnico Arthur Jorge do Botafogo encheu de meio-campistas, né, tirou o Eduardo para colocar o Patrick de Paula, tirou o Luiz Henrique para colocar o volante Cauê, tirou o Marlon Freitas para colocar o Danilo Barbosa. Então, eram 5 meio-campistas e apenas um atacante, o Júnior Santos. E depois, né, o Rafael Paiva tirou o JP para colocar o atacante Ryan. A minha leitura é: como o Vasco, na hora, ele tinha 4 atacantes, né? O Eric Marcos, Ryan, Adson e o Verrete. Então, eu acredito que ainda não vi a coletiva, tá, do técnico Arthur Jorge. Enfim. Mas eu acredito que ele tenha colocado essa quantidade toda de meio-campistas para tentar fechar ali, para povoar o meio de campo, para que o Vasco não conseguisse criar tantas jogadas assim, já que o Vasco, na hora, se atirou muito para o ataque. Só que 10 minutos depois do gol do Botafogo, o Vasco empatou. E uma das jogadas mais manjadas do futebol brasileiro. Quem acompanha o Vasco, quem assiste os jogos do Vasco, quem estuda o Vasco, a forma como joga, sabe que a jogada que o Vasco mais faz é bola na lateral para tentar cruzamento para o Verrete. E aí, no caso, bola na esquerda para o Lucas Piton
para fazer o cruzamento para o Verratti cabecear. E foi dessa forma que o Vasco empatou. E aí o Verratti mandou no canto direito do goleiro John. E aí, duas falhas também. A primeira, você não pode deixar o Verratti com o mínimo espaço. Quando você for marcar o Verratti, você tem que ficar igual um carrapato ali, sabe? Quando o carrapato chega ali num cachorro, sabe? Não pode desgrudar. E aí deixaram o mínimo espaço para o Verratti cabecear. E o Verratti mandou a bola no canto direito. E aí achei falha do goleiro John, tá? Eu achei falha do John, que teve uma reação tardia, na minha opinião. E aí quando o John foi perceber, a bola já estava indo devagarinho no canto direito. E aí a bola foi para o fundo da rede, empatando o jogo em 1-1. E ficou nisso, Vasco 1, Botafogo 1. Que foi um resultado ruim para as duas equipes. O Vasco, nesse momento que estou gravando o vídeo, está na 16ª colocação com 11 pontos. Porém, se ou o Atlético Goianiense derrotar o Atlético Mineiro nesse domingo, ou o Corinthians derrotar o Palmeiras no Allianz Parque na segunda-feira, o Vasco termina a rodada na zona de rebaixamento. Acabou que foi um resultado ruim para o Vasco e foi ruim também para o Botafogo, né? Porque o Botafogo ele tinha a oportunidade de terminar esse sábado na liderança, ia ter que aguardar os outros resultados acontecerem para saber se o Botafogo terminaria a rodada na liderança ou não, mas acabou que o resultado foi bom para o Flamengo, para o Bahia, para o Palmeiras, dá para falar que foi bom também para o Cruzeiro, para o Atlético Paranaense, enfim. Mas ali, mais especificamente falando, para o Flamengo, para o Bahia e para o Palmeiras. Porque essas três equipes viram o Botafogo tropeçar diante do Vasco em São Januário. E aí o Flamengo pode abrir uma vantagem maior para o Botafogo, né? Se o Flamengo derrotar o Cruzeiro. O Palmeiras vai jogar contra o Corinthians. O Bahia vai jogar contra o São Paulo, fora de casa, lá no Morumbi, enfim. O Palmeiras vai jogar contra o Corinthians no Allianz Parque, então é um clássico acessível para o Palmeiras. Então, assim, acabou que no final das contas, né, a princípio foi um resultado ruim para o Botafogo. Mas pode acontecer, claro, do futebol, do Flamengo perder para o Cruzeiro em casa, pode acontecer do Palmeiras perder para o Corinthians, pode acontecer do Bahia perder para o São Paulo, pode acontecer, enfim. Aguardar para ver como é que vai ficar o Botafogo nessa situação, nesse final de rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai voltar a campo na quarta-feira, 8 horas da noite no horário de Brasília, vai enfrentar o Fortaleza em São Januário pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Botafogo vai viajar para Cuiabá, onde vai enfrentar o Cuiabá na quarta-feira, 7 horas da noite, no horário de Brasília, também pela 14ª rodada do Brasileirão. Já chegamos no primeiro terço do campeonato. Pois é, né? Daqui a pouco vai chegar o fim de ano, vai chegar o final do campeonato, e o Brasileirão vai seguindo aí nessa caminhada nesse ano de 2024. E aí, o que você achou do clássico, hein? Você viu o clássico? O que você achou? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E claro, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo. E em breve eu volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos e até breve. Tchau, tchau.